Graça e paz de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para você, para sua família, onde quer que vocês estejam nessa hora. Hoje é o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição do nosso Senhor, dia mais importante da fé cristã. O apóstolo Paulo diz que se não fosse a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria inútil, seria vazia. Mas ela aconteceu, então por isso que 2000 anos dessa fé transformadora tem impactado milhões, milhões e milhões de pessoas por todo lugar. E no dia de hoje, no dia da ressurreição, é o dia em que nós temos a oportunidade, de uma forma especial, de refletir o que a ressurreição de Cristo significa de verdade, não para uma história de uma religião, mas para a história das nossas vidas, da minha e da sua. Eu queria ler com você o Evangelho de João, que fala da ressurreição de Cristo de uma maneira absolutamente pessoal, que foi a experiência que teve Maria Madalena nesse dia. A partir do verso 10 do capítulo 20, se você tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, se não, abra seu coração e ouça as palavras do Evangelho de João, que diz assim: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu ali Jesus em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde se colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Curioso aqui, como nós vimos nos vídeos passados, na sexta-feira, dia da ação humana, dia que os homens podiam fazer e trabalhar, eles não tiveram muito tempo de entre descer o corpo de Jesus na cruz, arrumá-lo ali rápido e sepultá-lo, porque o sábado já estava chegando. Então eles tinham que parar de trabalhar, porque era o dia da obediência, do descanso, do recuo, onde ninguém podia fazer nada. Eles não tiveram tempo de arrumar adequadamente o corpo de Jesus, tiveram que sepultar da forma que deu. E então entrou o sábado, sábado que só Deus podia trabalhar. Sábado, o dia da obediência, do recuo, do afastamento, do descanso, do silêncio. Então veio domingo. E aí sim, domingo, elas, as mulheres, geralmente era um trabalho feito pelas mulheres, puderam tornar o corpo de Jesus e prepará-lo adequadamente para o funeral, colocando ervas aromáticas, ungüentos, enrolando o corpo, era costume da época. Mas ao chegar lá, a surpresa foi de que a pedra estava removida e o túmulo estava vazio. E elas correram então para informar os discípulos. E eles vieram, constataram aquilo e ficaram apavorados, estagnados com tudo que viram, estarrecidos. E saíram dali, à exceção de Maria, Maria Madalena, sobre quem nós lemos agora. E Maria Madalena ficou ali chorando, e num dado momento olha para dentro do sepulcro e vê dois anjos, um aos pés e outro à cabeceira, ali do tablado onde Jesus havia sido sepultado. Eles perguntam: mulher, por que você está chorando? Ela diz: levaram embora o corpo do meu mestre. E nisso ela vê Jesus, o próprio Jesus. Pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? E ela, achando que era um jardineiro, era um zelador daquele local, disse assim: levaram embora o corpo do meu mestre. Então Jesus chama por ela, pelo seu nome, Maria. Então ela se dá conta de quem estava falando com ela, era Jesus. Curioso que houve um lapso de tempo entre o início do diálogo e até ela se dar conta de que aquele com quem ela estava conversando, quem ela tinha confundido com o jardineiro, era o Senhor. E eu fico imaginando o que levou Maria a não reconhecer Jesus, ou a razão pela qual ela não reconheceu Jesus. E não foi a primeira vez que Jesus conversou com pessoas, não foi a única vez que Jesus conversou com a pessoa e as pessoas não o reconheceram. Lucas narra a história dos dois discípulos no caminho de Emaús e conversaram com Jesus por muito tempo.
explicando para Jesus o que havia acontecido em Jerusalém na Páscoa, ou seja, a história do próprio Jesus, e não o reconheceram. Foi até que eles chegaram na casa deles, convidaram Jesus para entrar, e quando Jesus partiu o pão, aí sim, parece que os seus olhos se abriram e eles reconheceram que era o Mestre. Parece um outro lapso de tempo, e eu fico imaginando o que impede as pessoas de reconhecerem Jesus por perto. Certamente a história da fé, a história da ressurreição, não é uma história que se possa dar conta cognitivamente, intelectualmente. Ela desafia os nossos sentidos. Ela não faz sentido a partir do ponto de vista da lógica, da racionalidade, alguém voltar à morte. E o que Jesus precisa para nos convencer da sua ressurreição, para que nós nos demos conta do seu papel redentor, do seu papel sobrenatural, do Deus encarnado que veio, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, não é de um esforço cognitivo nosso. Não é de que nós, pela nossa capacidade humana da razão, a gente venha compreender a extensão, a importância da obra redentora do Senhor. É preciso mais. É preciso que nós lidemos com as coisas de Deus, as coisas que envolvem a fé, como crer num único Deus, um Deus que fez todas as coisas, um Deus que tem todas as coisas sob o seu controle, um Deus que se encarnou em forma humana, sofreu na semana da Páscoa, foi condenado, executado na cruz e ressuscitou, vencendo a morte. É preciso que essa história seja digerida pelo nosso coração. É preciso que Jesus, que só Ele tem formas e sinais que ultrapassam o nosso entendimento, e Ele conhece cada um de nós, conhece cada um dos seus discípulos. É preciso que nós tenhamos olhos, ouvidos, corações sensíveis, dispostos e atentos para ouvir a forma como Ele escolhe para se comunicar conosco. Maria precisou ouvir seu nome. Os discípulos, no caminho de Emaús, precisou partilhar do pão com Ele. Tomé precisou tocar nas suas chagas. E você? O que você precisa para que você entenda, que você acolha, para que você faça parte dessa ressurreição, para que Jesus tenha lugar na sua vida? O que Jesus tem que fazer para se comunicar com você? Certamente não será uma comunicação intelectual, uma comunicação mediada pelas faculdades mentais, da razão, da lógica. Mas certamente Ele quer se comunicar com você, seja chamando pelo seu nome, seja entrando na sua casa e partindo o pão com você, seja permitindo que você o sinta da forma como você dá conta de sentir, para que então a fé possa florescer ou se fortalecer dentro de você. Hoje é um dia perfeito para isso, para acolher a ressurreição de Cristo na sua vida. Se aquele ainda não nasceu na sua vida, se aquele ainda não ressurgiu na sua vida. Nesse dia da ressurreição, Deus quer restaurar, ressuscitar, talvez a sua fé, talvez a sua espiritualidade combalida, anêmica, talvez sonhos que tenham morrido, talvez esperança. Vivemos dias de extrema necessidade de esperança. Vivemos um momento da história humana que não sabemos o que nos espera daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos. Mas esse é o momento perfeito para a gente cumprir esse fim de semana da Páscoa. Enquanto é tempo de agir, como na sexta-feira, hajamos em prol do Senhor. Quando for tempo, na minha e na sua vida, de ficarmos em silêncio, como no sábado, em obediência, façamos silêncio e confiemos, sejamos obedientes. Mas se for o dia, como é o dia de hoje, o dia da ressurreição, que Ele ressurja na sua vida, que você saiba, assim como Maria, os discípulos no caminho de Emaús, assim como Tomé, e assim como milhões e milhões e milhões e milhões de outros ao longo da história, puderam reconhecer Jesus por algum sinal que Ele faz muito pessoalmente
para todos aqueles que o amam. Então, feliz Páscoa. Que Deus possa abençoá-lo com essa ressurreição também na sua vida. Em nome de Jesus.